Olá, felizes. Nós temos que estarmos felizes em qualquer situação, por vários motivos. Hoje nós vamos falar de enfermos espiritual. Irmãos, que coisa! As igrejas, a querida Irmandade, dá-se ao luxo de pegar os enfermos espiritual e considerar morto e descartar. Estão descartando o sangue do Senhor Jesus. Tem ministro fazendo isso. Descarta o sangue do Senhor Jesus. Olha, se o Senhor Jesus não condenou ninguém, meu Deus do céu, quem tem procuração para dizer esse vai para o céu ou aquele não vai? Esse precisa ficar na igreja ou aquele não pode? Olha, como é que fica o que o Senhor Jesus disse assim? Estive enfermo, me visitastes. Estive nu, me vestistes. Estive preso, me visitastes. Irmãos, considerando que a enfermidade física nos aproxima de Deus e a enfermidade espiritual afasta as pessoas de Deus. Nós estamos aqui, sobretudo e acima de tudo, para visitar os enfermos espiritual. Irmãos, está enfermo espiritual, descarta. Onde é que vocês vão chegar com isso? Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa, Deus libertou do vício, a pessoa volta para o vício, em vez de ir lá buscar, descarta. A pessoa fraquejou, não resistiu à tentação, voltou para a mão do inimigo. E olha, para ir lá precisa orar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa buscar a confirmação de Deus. Vocês precisam tomar ateniência, tomar temor de Deus. Vocês precisam valorizar o sangue do Senhor Jesus, porque dessa maneira, olha, você desobedecendo o próprio Senhor Jesus e batem no peito e se diz servo dele. Aí fala assim, qualquer coisa procura os ministros da igreja. Procura os ministros da igreja que te descarta. Irmãos, eu não estou acreditando numa coisa que eu vi hoje. Eu não estou acreditando numa visita que Deus me deu a graça de fazer hoje para pessoas santas de Deus que estavam enfermas espiritual. Misericórdia, irmãos. O nosso mestre de doutrina é o Senhor Jesus. Se nós não fizermos o que ele falou, ele deixou muito claro. Olha, ele começou dizendo assim, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Aí chegou o ponto que ele viu que esse povo não está levando ele muito a sério. Então ele disse assim, se você não amar o seu perseguidor, se você não amar o que te bate, se você não amar o que te calunia, se você não amar o seu detrator, você não é digno de mim. Irmãos, como é que nós vamos dizer que o Senhor Jesus é nosso pastor se nós rejeitamos a marca dele o tempo todo? Por qualquer coisa está cheio de razão, por qualquer coisa eu não falo mais com aquele irmão, eu não vou... Onde é que você pensa, onde é que vocês pensam que vocês vão chegar desta maneira? Irmãos, aquele que comigo não ajunta é o que espalha. Qual é a tradução disso? Aquele que espalha é o diabo. É por isso que vai ter muitas surpresas naquele dia. É por isso que o Senhor Jesus falou
em João, ele está falando para os fariseus. Ele falou, vocês são filhos do diabo. O diabo nunca se firmou na verdade. Quando ele falou que Abraão se alegrou com ele. Aí quando falaram, como é que você cresceu, Abraão? Você não tem nem 50 anos. Ele falou, no tempo de antes de Abraão, eu já sou. Eu sou. Olha, a graça não tem... Nós estamos no último período da graça. Nós estamos no período do Espírito Santo. Olha, se vocês não obedecem ao Senhor Jesus, se vocês não fazem o que o Senhor Jesus estica o peito e se enche de razão e quer sentar nos primeiros bancos da igreja, quer usar colarinhos largos, como disse o Senhor Jesus, e se vocês querem ser dono da igreja, e se vocês acham que manda na igreja, vocês estão sentados na cadeira de Moisés. E o Senhor Jesus falou, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Quando é que vocês vão acordar? Eu conheci um santo homem de Deus, chamado Vitório Angari, e um dia Deus deu a palavra para ele e falou assim, vamos tomar cuidado para ver se entra pelo menos 2% dos ministros no céu. Irmão, 2% é muito pouco. Significa que 98% vai ficar fora. Agindo dessa maneira, descartando, desprezando, rejeitando, levantando a cabeça. Será que o Senhor Jesus fez isso? Senhor, o Senhor vai visitar aquele povo? Eu vim, foi para os enfermos. Irmãos, nós temos que visitar os enfermos. E aos enfermos, quando se fala de enfermo, está falando de enfermidade espiritual. Quando se fala de enfermo, não está falando de enfermidade na carne. Porque a enfermidade na carne, os médicos curam. É claro que temos que fazer visita nos hospitais, é claro que temos que visitar os enfermos dos hospitais, mas nós temos que visitar os enfermos espirituais. Nós somos luz, e quem está enfermo espiritual, a luz dele está meio pequena. Nós temos que ir lá levar azeite para eles. Nós temos que ir lá levar para eles luz, para que a luz deles, a luz do Espírito Santo clareia neles, a visão deles melhora, eles vejam a enfermidade e eles saiam da enfermidade e vai nos ajudar a visitar os outros enfermos, porque quem passou por uma enfermidade difícil, ele sabe, quem ficou no calabouço sabe o valor que tem o calabouço. Jeremias sabia o gosto que tem um calabouço, por isso que ele era tão zeloso pela obra de Deus. Olha, será que você vai ter que entrar lá no calabouço para você saber o valor que tem lá? Será que vai precisar Deus te colocar numa enfermidade espiritual para você passar meses sem ir na igreja para depois você reaprender? Será que é assim que vai ter que fazer? Você que se acha o dono da cadeira de Moisés, essa cadeira é do Senhor Jesus. Você levanta dela, porque o Senhor Jesus sentou nela para nos devolver a vida eterna. A cadeira de Moisés ficou para trás. No tempo da cadeira de Moisés, havia perdão. Hoje nós temos a cadeira do Senhor Jesus. Hoje nós temos que ter a luz do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dos enfermos espirituais. Nós temos que cuidar dos enfermos que estão fracos, aqueles que estão voltando para trás, aqueles que estavam no vício estão voltando. A nossa função é buscar eles. Olha aqui, quem sois vós que não conserta a cana quebrada? Quem sois vós que se diz ministro, qualquer coisa fala com os ministros da igreja. Fala com eles, eles te descartam. E ainda diz que são servos de Deus. Irmãos, vamos
Vamos procurar conhecer a caridade, que não suspeita mal, que não difama, que é sofredora, tudo sofre, tudo padece, não porta com indecência. Vamos imitar o Senhor Jesus, que nunca se defendeu, nunca se justificou, nunca teve razão, nunca julgou ninguém e jamais procurou culpado. A função do ministro é juntar todos. Porque o Senhor Jesus deixou isso muito claro quando ele falou: na igreja tem o joio e o trigo, cuida dos dois, e o Senhor Jesus deixou claro: quem vai separar isso é o anjo na vinda do Senhor, é os anjos, quando o Senhor vier. E olha, você está a serviço de quem? Você é servo de quem? Você está trabalhando para quê? Você está trabalhando para o que ajunta ou para o que espalha? Deixa de ser fariseu, deixa de ser hipócrita, deixa de ser mentiroso. Meu Deus do céu, esse povo custou um sangue que foi ali. Esse povo custou um sangue que foi derramado, foi um preço muito alto. E o preço não foi nem o sangue, nem só o sangue, também o sangue. Mas é o que nós falamos aqui várias vezes, o preço de pegar o manto de escarlata, que é a cor vermelha, que é a cor do pecado, que chama vermelho encarnado, que é o sangue do pecado, do manto de escarlata que colocaram no Senhor Jesus. Ele suportou aquele manto, ele pagou um preço terrível para derramar esse sangue, para assumir os nossos pecados, para nos dar de volta o direito à vida eterna, nos dar de volta, abrir para nós a porta da eternidade, para nós entrarmos no céu, para nós repousarmos que caíram, e vocês estão aqui pegando o sangue do Senhor Jesus e jogando fora com um canequinho? Vocês estão jogando a salvação de vocês. Não se engane, fariseu, hipócrita, mentiroso. Você não é servo de Deus, porque servo de Deus ajunta. Você é servo do diabo. E não sou eu que estou falando. Quem falou foi o Senhor Jesus. Eu só estou repetindo para ver se vocês acordam e tomam cuidado. E vai buscar a salvação de vocês, porque aqueles feridos e machucados, Deus prepara ainda que um anjo, se for necessário um anjo, e vai lá e busca eles. Vocês têm que se... Eu estou preocupado não é com eles. Eu estou preocupado é com vocês, com esse farisaísmo de vocês, essa hipocrisia de vocês. Senhor Jesus, guarda nós, tenha misericórdia. Meu Deus do céu. Irmãos, nos ajude a divulgar esse canal. Se um acordar, já valeu o canal o tempo todo. Se um acordar. E Deus que abençoe que acordam todos. Nos ajuda a divulgar o canal, curta, compartilhe, felice o canal e assista o vídeo todo, que isso nos ajuda muito. Deus nos abençoe.